Estão a ouvir? Estão a ouvir bem? Ainda há aqui 2 lugares, 3. Vocês um dia estarão do lado de cá e vão ver como é duro ter a audiência lá longe. Não sei. Acham que não? Bom, o pessoal lá atrás vai ter que ir para aqui cantar, só para avisar. Francina, vocês conhecem? Não. Eu tenho que cantar aqui para ter. Eu vou cantar à frente. É sério, venham para a frente, porque eu também faço sempre o mesmo quando estou desse lado e tu não queres ir do mesmo. Venham, ocupem só as mesas, às cadeiras da frente. Senão depois não nos ouvem. Wilson, estás com vontade de vir para a frente, ótimo. Força. Dá o exemplo, obrigado, Wilson. Ainda há ali uma cadeira ao lado da professora Elizabeth, quem for sentar para o lado dela tem uma nota de 19 valores no fim. Bom, vamos então dar início formal ao nosso encontro. Lembram-se de mim de há 2 dias atrás, na vossa escola. Ontem, no vosso caso, e há 2 dias atrás, no caso dos restantes. Acho que vocês saíram beneficiados, eu estava mais calmo. Acho que tinham tomado o Xanax, que tu vais referir daqui a pouco, Paulo. E em contrapartida, vocês se calhar levaram com uma sessão um bocadinho mais caótica, mas é mesmo assim a vida, meus amigos. A gente arrisca e nem sempre petisca. E errando se faz o caminho. Gostei muito daquela referência que fizeste há pouco, do Samuel Beckett. Também tenho dificuldade em memorizar aquela frase, mas pronto, a ideia está lá: errar outra vez, errar melhor. Bom, sou o Ricardo, é com muito gosto que vos recebo aqui, nesta biblioteca Luís da Silva Ribeiro. É com muito gosto que recebo o ilustrador Paulo Galindo e o escritor Carlos Canhoto, ou melhor, António Carlos Canhoto é um pseudónimo, mas disso ele próprio falará. Vamos focar no livro Pirilampo, o Velho Pescador de Estrelas, mas não só, e a sessão será aquilo que vocês também entenderem que deva ser. Portanto, estamos a contar desde já com o vosso contributo ativo. Bom, as apresentações, eu vou-me furtar a elas, porque no preparo dessa tarefa fui à net e, caramba, confrontei-me com 2 biografias assim um bocado muito pessoais e não quero substituir aos autores, e eles falam de si de uma maneira tão sua que quem sou eu agora para estar a dizer que, por exemplo, o Paulo gosta muito de café e de chá e de papas de atum muito duras, nas quais se espeta uma colher e ele fica lá toda ereta e tal, e etc. Quem sou eu para fazer esse tipo de coisa? Ou então que o António Carlos é, entre outras coisas, contador de histórias, escritor, apicultor, alentejano, observava as bogas a subirem os ribeiros para desovarem. De facto, esse que o influenciou, esse reflete na sua escrita hoje. Pronto, não vou fazer esse tipo de tirar esse tipo de ilação, vou deixar esse encargo para os próprios. Sejam todos muito bem-vindos e vou reduzir a minha significância aqui já de seguida. Quem quer começar? O Paulo está. Não, posso começar todo. Ok, pronto, começou, mas eu não preciso, vamos brincar. Vou levantar, pode ser? Já tiveram alguns de vocês comigo, não tiveste? Ok, meu nome é Paulo, tenho 48 anos, sou careca, sou arquiteto, sou ilustrador, pinto murais, sou pai de dois miúdos, um com 18 anos, que é muito agir, com olhos verdes, já estou a avisar e tal, chama-se João Galino, está a estudar multimédia e acha sempre estranho, quando eu venho a estes sítios, que um dia há sempre um acréscimo de pedidos de amizade estranha. Ele não sabe porque é que eu estou a dizer. Sou pai de um miúdo com 12 anos, chamado Miguel, que funciona a energia nuclear. Tenho uma cadela chamada Sky, um gato chamado Basquiat, que é o meu pintor preferido, e 2 peixes, um deles acho que morreu esta semana, que se chama Gumball e Darwin, que é o que eu adoro. Mais, adoro café, já disse ali, adoro café, não, Ricardo. Adoro café, chá, e aos bichos com canela, papas Nestum grossas que se espetam uma colher e fica lá em pé, e faço surf, faço skate, e de vez em quando salto de paraquedas. Mas não sozinho, ainda vou com um gajo
atrás e que uma cena ser muito estranha. Mas é para não fugir ao paraquedas. Vou falar um bocadinho, vamos falar um bocadinho aqui do Pirilário, portanto isto é estranho, devia de ser aqui o Carlos a falar, mas já que ele vai falar, que ele ainda não fala agora, eu vou falar de coisas que ele depois se calhar vai repetir. Não, já não repeti. Há uns anos, né, porque este livro já tem 2 anos, não é? 2 anos eu recebi um texto chamado Pirilampo e o velho pescador de estrelas. E o texto, como ilustrador, o texto, algum de vocês aqui querem ir para a arte? Recebi o texto e um ilustrador, a função do ilustrador é, como diz a palavra, ilustrar uma história. Portanto, como a mim, ilustrar, eu convido-me para fazer a ilustração deste livro. Eu tenho já à volta de 30 livros ilustrados, todos eles têm estéticas diferentes, e eu, quando li este livro, fiquei pensativo. É um livro sobre um pescador, remete para o mar, remete para a pesca, remete para um imaginário que me transmitiu logo uma imagem de que este livro devia de ser uma homenagem aos clássicos antigos, tipo Moby Dick, ou tipo As Minas de Salomão, aqueles clássicos de há um século atrás que tinham ilustrações, tipo, tinham vários textos e depois de vez em quando aparecia uma ilustração pelo meio. Achava que devia de ser uma pescadela de olho às histórias mais clássicas. E então, uma das coisas que me surgiu logo foi o mundo das tatuagens, por causa dos marinheiros. Os marinheiros e as tatuagens sempre andaram de braços dados. E também a própria estética dos livros antigos. Muitos daqueles livros como eu falei, grandes clássicos, têm aqueles desenhos a preto e branco, que muitas vezes são gravuras, e eu achei que o livro devia transparecer isso. Fiz uma pesquisa sobre tatuagens, tentei perceber a importância que as tatuagens tinham nos marinheiros. Não sei se vocês sabem, as tatuagens dos marinheiros têm significados. Por exemplo, Jesus Cristo aparece nas costas dos marinheiros porque o castigo era muitas vezes as chicotadas. E então nenhuma pessoa com um chicote na mão, que fosse católico, gostava de dar chicotadas a Jesus Cristo. Por exemplo, as andorinhas que aparecem na tábua, as andorinhas que aparecem, por exemplo, as andorinhas significa que cada vez que eles fazem 5.000 milhas náuticas, punham uma andorinha, aquelas andorinhas de cada lado. Por exemplo, as âncoras significa que quando eles atravessavam o Oceano Atlântico, punham uma âncora. As tartarugas significa a passagem pela linha do Equador. A primeira vez que eles passavam pela linha do Equador, tinha uma tartaruga. O porco e o galo eram quando eram sobreviventes de naufrágios. Quando tinham sobrevivido a um naufrágio, punham um porco ou um galo. E as sereias é, obviamente, uma mulher em cada porto, portanto, havia muitos marinheiros que enchiam um porto de sereias. E os navios completos, quer dizer que tinham passado pelo cabo, ou cabo Horn, que eu não faço mais para ninguém, que seja. Pois. Mas é um cabo perigoso, cada vez que eles atravessavam aquele par, pela primeira vez faziam um navio completo, uma tatuagem. Investiguei as tatuagens, as técnicas de tatuagens antigas e comecei a desenhar. Vocês não assistiram à apresentação anterior, eu estou a meter um bocado a carroça à frente dos bois, mas eu não desenho bem. Okay? Vocês provavelmente desenham todos melhores do que eu. Eu sou um grande teimoso. Eu, quando tenho que fazer uma coisa, vou fazê-la 10.000 vezes até aquela coisa sair bem. Ao contrário da vossa geração, que está habituada um bocado as coisas se não saem logo à primeira, porque vocês vivem numa época em que é tudo a velocidade, uma velocidade incrível, e desistem facilmente. Eu tenho filhos e sei o que estou a dizer. Esqueçam, vocês assim, nem andar de skate, nem fazer surf, nem uma equação matemática, nem a aprender uma guitarra, nós conseguimos. Temos que falhar muitas vezes, é o que estava a dizer o Ricardo, temos que falhar muitas vezes e levantarmos para conseguirmos fazer uma coisa bem. Por exemplo, eu no surf estou a aprender, continuo a aprender e facto de cair, ou desisto ou continuo a cair até um dia que já não cai. Pronto, ou pelo menos cai melhor. Em relação à metodologia de fazer um livro, como é que se faz um livro? Eu começo sempre por escrever. Escrevo, porque escrever e desenhar é a mesma coisa. Se algum de vocês acha que não sabe desenhar, vocês são muito participativos. Alguém de vocês acha que não sabe desenhar? Não tenho um braço para. Ok. Desenhar é a segunda atividade mais antiga do mundo, ok? Que fique bem claro. Toda a gente sabe desenhar.
O desenho está embutido no nosso código genético. Nós éramos macacos e já andávamos a fazer gráficos nas grutas. Toda a gente sabe desenhar, é uma questão de treinar. O que acontece é que não dão atenção ao desenho. Como disse, é a segunda atividade mais antiga do mundo, a música também é a segunda atividade mais antiga e a primeira sabem qual é, conseguem desenhar. É uma que nos mete um sorriso enorme na cara, que é procriar. Faz-nos ficar com um sorriso tonto na cara e é o que nos garante que estão todos aqui, porque se há 10 mil anos dois macacos não tivessem, dois homens todos puros não tivessem tido a ideia maravilhosa de procriarem, se calhar nós não estávamos aqui. Portanto, toda a gente sabe desenhar e se vocês treinarem todos os anos, todo o ano, no ano inteiro, todos os dias a desenharem, garanto que vocês aprendem a desenhar. A criatividade é diferente. A criatividade é outra coisa que a gente pode falar a seguir. Portanto, eu desenho, eu escrevo. Escrevi muito sobre este tema. Escrevi sobre ideias que eu tinha. Por exemplo, uma ideia que eu tinha para o livro. Vocês não conhecem o livro? Não. Isto dificulta um bocado. Uma das ideias que eu queria para o livro... Conhecem o livro? Não na íntegra, porque o António pediu que eu não revelasse toda a história. Mas já contataram por ele. Uma das coisas que eu queria era que o livro não tivesse muita cor. A outra é que pudesse até ser reproduzida em como é que se chama aquela cena? Em serigrafia, em poucas cores. Depois queria que fosse uma inspiração nos livros clássicos, daí também ter uma paleta pouco complexa. E queria, estão a ver este tipo de linguagem, nestas letras, queria que remetesse mesmo para aqueles livros antigos. E depois, há uma série de personagens aqui que eu de repente lembrei-me. Eu gosto muito de um filme que se chama Aniki Bobó. Conhecem? Não. É um filme muito antigo de um cineasta que morreu português, que viveu para aí até aos 60 anos, é o Manuel de Oliveira, chama-se Aniki Bobó. E a história, ou seja, os personagens foram tirados de lá. Aquilo é um filme para aí de 1920, nem sei, nem faço ideia. É mesmo antigo. Portanto, todos estes personagens que estão aqui, uma coisa que eu quis foi fazer uma homenagem, foram tirados desse filme. Portanto, eles vestem-se desta forma muito retro, muito vintage. Outra coisa que eu queria era fazer uma homenagem, foi na altura em que o David Bowie morreu. Conhecem o David Bowie? Não. Isto é que não me sinto velho, vou-me escrever ali na tela, vou fazer expressões à Serra da Estrela, vão se ganham pernas de presunto e faqueiros e vou começar a ir aos programas de Manuel Luís Gosto e bater palminhas. Vocês não conhecem o David Bowie? Conhecem? A sério? Não conhecem? Claro que conhecem. Eu queria que fizesse uma homenagem ao David Bowie, portanto já temos tatuagens, livros clássicos, David Bowie, Manuel de Oliveira com o Aniki Bobó, queria uma linguagem mais gráfica e comecei a esquiçar. Pronto, e isto leva-nos a uma coisa que é, eu não sei desenhar. Eu desenho mal, só que vou desenhando cada vez melhor porque sou chato que se farta. E as letras começam a dar origem. Depois eu tenho aqui uma série de cadernos, vocês depois podem ver. Eu já fiz vários livros, por exemplo, o Quê, do Tubarão na Banheira. O Quê, alguém conhece? Sim. Conhece? Há ali uma senhora que conhece. Pronto. Todos os livros começam aqui. Isto é um diário gráfico. Eu já tenho 30 e tal. Um dia que eu morro, é o que eu vou deixar aos meus filhos. É onde eu ponho tudo, as coisas que me fazem felizes, tristes. É um diário. Inclusive ponho listas de compras, a dizer comprar massa e latas de atum. Também ponho aqui. Coisas que me deixam triste, quando vou ao cinema, gosto de o bilhete, se faço uma viagem, o bilhete, se vejo um concerto dos Pearl Jam. Conhecem Pearl Jam, não? Pearl Jam, meto aqui, eu acho que todos vocês deviam ter uma coisa desta. Isto é um sítio só vosso, onde vocês desenham, escrevem, falam sobre tudo o que vos deixa feliz, contente. A namorada, a primavera, quiserem um livro, escrevem. Acho que todas as pessoas deviam ter uma coisa destas. Eu tenho 30 e tal. Portanto, é aqui que todos os livros começam a ser feitos. E este livro não foi exceção. Fartei-me de desenhar e desenhei e fui desenhando. E cada vez os desenhos foram tornando mais complexos. E a certa altura foi quando eu tive necessidade de passar para este livro foi em digital, de passar para as artes finais. Uma coisa que eu queria, todos os meus livros têm nas guardas as imagens que lhes deram origem, os vossos. Mas já fica giro. E depois para mostrar que isto é uma trabalheira brutal. Há muita ideia de que
há uma ideia romântica sobre esta questão de fazer livros. Como, aliás, há uma ideia romântica sobre fazer um jogo, por exemplo, um jogo de computador. Ou seja, o Fortnite, por exemplo, é uma coisa que agora está na moda. Fortnite tem uma equipa de dezenas de pessoas a trabalhar naquele dia e noite. Há uma tendência para a gente se esquecer do trabalho que está por trás das coisas, especialmente nesta época em que tudo é feito, é tudo dado imediatamente. Fazer um livro é uma travessia de um deserto. Eu demoro um mês e tal em que nada acontece. Eu ando de um lado para o outro, leio o texto umas 50.000 vezes. E às vezes mais umas 10 vezes e mais umas 20 vezes até o texto ser meu. Desculpa, Carlos. Este texto... Estás à vontade. Este texto teve que ser meu. Eu leio o texto nos sítios mais esquisitos. Leio na casa de banho, sentado no trono de loiça. Leio na mesa, leio ao dormir, leio ao acordar, leio nos transportes. Leio e vou escrevendo sobre o texto. O que acontece é que, a certa altura, começam a surgir imagens, porque o ilustrador tem que ilustrar não é só a história, mas as imagens que estão nas entrelinhas. Portanto, no fundo, os textos que estão nas entrelinhas, que não estão escritos. Esse processo é muito complicado, demora às vezes um mês e tal, não acontece nada, não tem nada de mágico. Há um bocado a tendência das pessoas pensarem que isto tem a ver com inspiração. Não tem nada a ver com inspiração. A inspiração é uma treta. Fernando Pessoa disse, eu disse isto no vídeo anterior, Fernando Pessoa tem um poema que diz: Deus sonha, Deus deseja, o homem sonha, a obra nasce. É giríssimo do ponto de vista poético. Do ponto de vista real, as coisas não funcionam assim e até é perigoso. Porque as pessoas que acham que tem a ver com inspiração é assim uma vertente quase mágica, e como acham que não é, acham que essa inspiração é quase meia dúzia só de pessoas que têm, ou seja, transmite uma ideia mística sobre estas coisas que não é verdade. Isto tem a ver com suor, mais nada. É 99% de transpiração e 1% de inspiração. Ou seja, durante um mês e tal não acontece nada. Neste caso até foi mais, com o Carlos a ligar todos os dias, a dizer se o livro já estava pronto, já estava a fazer o livro. Eu, sim, está. Estava com uma crise de identidade brutal, não conseguia sair nada, não saía nada. Houve momentos que eu achei que me apetecia desistir e ir vender bolas de Berlim para a praia, ou ser eletricista, que era o que o meu pai queria que eu fosse. Isto tem momentos de angústia brutais. E só quem está de fora, o que é que pensa? Eu ando de um lado para o outro a pensar e tal, tem esta visão do que é a inspiração. Muita gente tem esta visão, que é um criativo anda de um lado para o outro assim com a mão no nariz, porque normalmente estas poses ficam bem a um criativo assim. E de repente está tudo cheio de nuvens, de repente as nuvens abrem, ouvem-se uns cânticos de anjos, umas trompas, tipo uma cena gloriosa, sai uma mão divina. Toca na testa, acende-se a luz. E eu, ou quem for, quem estiver a criar, faz uma peça de arte que vale 1 milhão de euros. Não é nada disto, tem nada a ver com isto. É horrível, tem momentos de angústia brutais, não acontece nada, tem momentos que eu acho que meto mesmo em dúvida. Só que o que eu penso é tanto naquilo que há um dia estou a tomar banho e dá-me uma epifania. Quem está de fora acha que aconteceu uma magia. Não tem nada a ver, não aconteceu magia nisso. Não faço mais nada se não pensar naquilo há um mês e tal. É natural que as coisas aconteçam. Portanto, em relação ao processo de trabalho, isto foi em digital, fiz primeiro os desenhos ali, depois passei para o scanner. No scanner foi para a minha mesa, que eu trabalho num ecrã gigante, o desenho em digital. Depois eu tenho aqui uns originais, se quiserem ver do outro livro, mas só depois do Carlos falar, se quiserem ver o mostro. Este livro foi assim, mas os outros 29 livros que eu ilustrei são outras técnicas. Eu não uso sempre a mesma técnica, gosto sempre de sair da zona de conforto. O problema, quando a gente sai da zona de conforto, é que se sente desconfortável. É uma conclusão à la Palice, mas a verdade é que eu ando desde os 30 anos, desde que eu fiz 30 anos, foi o meu primeiro livro, que eu ando permanentemente a sentir-me desconfortável. Mas eu não consigo fazer as coisas de outra maneira, não imagino repetir uma receita sempre. E então estou sempre a fazer técnicas diferentes. Esta foi assim. E então, pronto, é um livro místico. Já agora, a ilustração de homenagem ao David Bowie é esta. Tem aqui a letra de uma música dele que é lindíssima, chama-se Heroes, que é, a letra diz a certa altura: nós podemos vencê-los por todo o sempre, podemos ser heróis por um dia, eu serei o teu rei, tu serás a minha rainha. É uma música lindíssima, uma história de amor lindíssima, que eu pus aqui nesta imagem, depois vocês podem ver quando tiverem a ler. Como podem ver, tem uma estética de tatuagem. Isto podia ser uma tatuagem. Na verdade é uma coisa que eu quero fazer, é um projeto que eu tenho
pessoal quer começar a ilustrar em tatuagem também, eu fazer tatuagem. Mas até lá vou fazer no papel. Portanto, por agora não tenho assim mais nada a dizer, vou passar a voz a ti. Mas vocês Mas quiserem. pode ser que eles queiram fazer perguntas já. Querem já fazer uma pergunta? Força. Eu acho que isto deve, acho que esta sessão deve ser sobre o processo criativo e não sobre o Pirulão, acho eu. E se vocês têm, sobretudo se vocês têm o Paulo Galindo à vossa frente e querem questioná-lo, questionam. O Pirulão está aí, está feito, já. Sim, isto é sobre o processo criativo. Exatamente. Apesar de eu ter tomado como base isto, eu até comecei pelo livro, eu podia ter começado pelo processo criativo. Força, cheguem. Na verdade, o que estamos aqui a falar é o processo criativo. E o processo criativo, ao contrário do que muita gente pensa, e provavelmente vocês pensam, não está só ligado à arte. Vocês podem ser os maiores. Alguém aqui toca música? Ninguém toca um instrumento. Ou está a aprender a tocar um instrumento. Assobiar. O que é que estás a aprender? Como? É, mas tocas o quê? Trombone, brutal. Caraca. Isto é trazer. E tu? Violão. És a segunda pessoa que hoje me diz que toca violão. Isto é uma cena aqui. Eu adorava ser música. É a única coisa que me faria largar o pincel, ou seja, era a música. Eu adoro música. Já comecei por uma guitarra, passei para um sintetizador, passei para um ukulele e qualquer dia estou a assobiar, porque eu não tenho tempo para aprender música, mas adorava aprender música. Acho que é uma linguagem absolutamente fabulosa. Qual é a diferença entre técnica e criatividade? Isto é importante. Aprender a desenhar, vocês aprendem a desenhar, se tiverem um ano inteiro, comprarem um caderno destes e desenharem todos os dias, a toda a hora, vocês vão aprender a desenhar. E se fizerem pesquisa no YouTube e tutoriais, e vocês vão aprender a desenhar, é fácil. Aprender a desenhar é uma coisa que se treina. Como a guitarra. Se a gente estiver a tocar guitarra ou violão 3, 4 anos até os dedos estarem em sangue, nós vamos aprender a tocar violão. Agora, o que é que faz a diferença entre a criatividade e a imaginação? Desculpem, e a técnica? É que vocês podem ser, tu podes ser a maior tocadora de violão do mundo. Ei, como é que chamas? Carolina. Carolina mete um dedo no traste, toca uma nota e o universo para ouvir a nota da Carolina. Podes chegar a esse ponto. Agora, se tu não tiveres criatividade, tu vais passar o resto da tua vida a tocar covers de Beatles em casamentos. Tens a noção? Agora, também pode ser ao contrário. Sabes tocar 3 acordes, chamas-te. Qual é o teu nome? Vou-te perguntar mais 10 vezes, que isso é muito despassado. Só sabes tocar 3 acordes, chamas-te Carolina Ramon, montas uma banda chamada Ramon e rebentas com a música toda que aconteceu com uma banda chamada Ramones, como já ouviram falar. Eles não sabiam tocar. O guitarrista sabia tocar 3 acordes, o baterista nem de bateria sabia tocar. Só que eles tinham uma criatividade brutal, inventaram um conceito que é inventaram, juntamente com outras bandas, o punk, e explodiram com a música como nós a conhecemos. Portanto, a arte não significa que cheguem longe. Agora, a arte não, a técnica. Mas arte e técnica juntos, vocês chegam ao outro lado do universo. Até o Einstein, isto aplica-se à física e à matemática. Têm noção disto? Vocês podem ser os maiores matemáticos do mundo. Por isso é que eu não percebo esta questão das disciplinas criativas estarem a desaparecer e estarem a dar atenção às disciplinas de matemática. Eu não entendo isto. A filosofia, o EV, a educação visual, tudo o que é disciplinas que puxam pelo lado criativo, parece que estão a desaparecer em detrimento das científicas, das exatas, a matemática, biologia, português, que são importantíssimas. Mas caraças, o Einstein rebentou com a física num bloco de desenho, sabem disto? O Einstein não viu. A única coisa que o Einstein viu ser comprovada em vida das teorias dele foi a bomba nuclear. E arrependeu-se. A maior parte das coisas que o Einstein descobriu só estão neste momento a ser provadas. Vocês conseguem imaginar isto? Há um senhor que trabalhava, acho que ele era funcionário público, ele trabalhava numa coisa de patentes. Era ele trabalhava, ele era funcionário público, tinha um bloquinho de desenho, criou a teoria da relatividade, criou um monte de teorias que rebentaram com a física como nós a conhecemos num caderno. Por isso é que ele disse uma frase que é: a ciência leva-nos de A a Z, é a técnica. A imaginação leva-nos a todo o lado. Isto foi dito por um cientista. Isto é que eu não entendo. Porque é que se diz, vamos dar atenção à matemática e as disciplinas criativas? Caramba! Matemática precisa de criatividade, senão vocês vão ser
os matemáticos mais macacos imitadores da história da humanidade. Se vocês não tiverem criatividade, não vão ser mais um matemático. E a mesma coisa para o português. Português sem criatividade, o que é que interessa? Biologia. Para criar uma teoria sobre o Darwin, com a teoria da evolução, foi um gajo com a imaginação. Foi criativo. Portanto, eu não percebo muito bem isto. Eu acho que isto obedece a uma agenda escondida, muito sinceramente. Eu acredito que as disciplinas criativas põem-nos a pensar. E o pensamento é perigoso. A criatividade é perigosa. Especialmente nos tempos que correm. Têm noção disto. Vocês já perceberam que a extrema-direita está a seguir por todo lado. Pessoas que pensam pelos seus meios não vão para a extrema-direita nem para a extrema-esquerda. Pessoas que vivem pelos seus próprios meios, votam em consciência, lutam pelos seus direitos, não embarcam em tudo o que lhes dizem. E eu acho que há uma agenda escondida à escala mundial para imbecilizar as pessoas, muito sinceramente. Porque criatividade é uma arma de construção maciça, têm noção disto. Não é à toa que o Hitler, quando subiu ao poder, sabem qual foi a primeira coisa que ele fez? Para além de matar todos os criativos, o Hitler mandou prender pintores, escultores, arquitetos, toda a gente não estava alinhada com o regime, desapareceu. E a seguir, sabem o que é que ele mandou fazer? Queimou milhares de livros. Os livros são perigosíssimos. É isto. E eu acho que, ao tirar as disciplinas criativas dos programas escolares, está a tornar as pessoas mais controláveis. Não sei se vocês também entendem o que eu quero dizer com isto. Porque deixam de pensar sobre os seus próprios meios. A religião, a política, tudo isso desapareceria se as pessoas pensassem pelos seus próprios meios. Eu não quero ser subversivo, senão daqui a bocado correm e eu tenho que nadar até ao continente. Tenho que nadar até ao continente e é bem longe, a água deve estar fria. O que eu vos queria mesmo dizer é: vão para onde forem, sejam matemáticos, varredores de rua, políticos, banqueiros, presidentes de câmara, arquitetos, músicos, o que forem, façam aquilo como se fosse a coisa mais importante do universo. É só isso que eu queria dizer. Se varrem uma rua, varram aquela rua com o maior amor que vocês conseguirem, porque só assim é que as coisas fazem sentido. Ok? Se quiserem alguma pergunta, ou no fim, o Carlos vai falar um bocado, só eventualmente. Depois posso mostrar aqui os originais, não é deste livro, se não vais a mal. Eu posso mostrar aqui os originais. Exatamente. Não tem nada a ver com isto, mas é só para vocês perceberem que há abordagens diferentes para vários livros e eu uso várias técnicas e vocês podem. Por exemplo, quem é que gosta de fotografia? Gosta? Aqui notas de desenho. Quando tirares uma fotografia, pensa que estás a contar uma história. Quando escreverem um texto, pensem, vou contar uma história. Quando desenharem, pensem, vou desenhar. Vou contar uma história. Porque se tu tirares uma fotografia só porque carregas no botãozinho e entra a luz na máquina, esquece. Há 50 milhões de pessoas que fazem isso. Agora, se tu pensares assim, como é que eu vou fotografar o Monte do Brasil? Monte Brasil. Monte do Brasil. Ok, fizemos lá. Olha, mas agora, o Monte do Brasil. Monte do Brasil. Nós chegámos, nós fomos até lá acima ontem, corremos aqui a cidade toda. Se quiseres tirar a fotografia do Monte do Brasil, deve haver 50 milhões de fotografias na net do Monte do Brasil. Então a pergunta que eu te faço é uma pergunta que tu tens que fazer a ti é: como é que eu vou fotografar o Monte do Brasil como se fosse a fotografia mais espetacular do universo, a única, a brutal, a definitiva fotografia do Monte do Brasil? Podes não conseguir, mas o processo criativo é que interessa. Como é que eu vou contar a história do Monte do Brasil numa fotografia? E isto é assim para uma teoria matemática, para uma ilustração, para... Alguém faz surf? Não, aqui não há surf. Aqui. Mas eu não vi ondas nenhuma. Bodyboard? Surf e bodyboard é claro. Ok. Qualquer coisa que façam, pensem sempre, como é que eu vou contar esta história de uma maneira única que é só minha? Para não ser mais um. Vos garanto, seja o que for, vocês vão fazer uma coisa espetacular. O ser humano, apesar de nós estarmos muito evoluídos, temos o Facebook, temos as redes sociais, temos a internet, temos as bombas nucleares, temos tudo e mais alguma coisa. A verdade é que não evoluiu assim nada. Basicamente somos bebés com um burquinho na mão. É verdade, e o perigo está aí, cada vez é mais perigoso. Nós somos bebés com uma tecnologia brutal nas mãos e ainda vamos dar cabo do mundo à conta disso. Na verdade, nós continuamos a ser as mesmas criaturas que nos juntávamos à volta de uma fogueira há 10 mil anos para ouvir uma história. Quando vocês vão ao cinema, o que vocês estão a pagar é por uma história, tenham noção disto. Se vocês quiserem seduzir os rapazes, uma menina, contem-lhe uma história, ainda não sei que ela adora, e vice-versa.
E se vocês quiserem se deixar seduzir pelo rapaz, digam que é a história mais maravilhosa que ouviram, mesmo que seja uma grande treta. E o mesmo com o desenho, eu usei técnica, eu oferecia desenhos às raparigas que queriam seduzir. Não deu muito resultado, mas há muitas mulheres no mundo, aí pelo país têm desenhos meus. Portanto, nós adoramos contar uma história. Os políticos sabem disto. Eles contam histórias, e às vezes bem más. Se vocês pensarem bem, tudo se resume a histórias. As notícias são histórias. Nós adoramos ir às redes sociais porque queremos ver histórias. Nós adoramos ler porque queremos ver histórias. Vamos ao teatro, queremos ouvir histórias. Ouvimos o Ricardo. Porque o Ricardo é contador de histórias. Porque o Ricardo tem histórias para contar. E enquanto houver histórias, nós estamos felizes. Mesmo que a gente saiba que são mentira, é um bocado como o mágico. Quero lá saber que aquilo seja mentira. Eu, quando estou a olhar para o mágico, para mim a magia existe. Nem quero saber, porque eu queria saber como é que ele serra a mulher ao meio. É quebrar a magia. Aquilo existe. Naquele momento ele engana-me. Portanto, pensem nisto. Como é que te chamas? Tu, da fotografia? Eu, Bárbara. Bárbara, como é que tu vais seduzir as pessoas que vão ver a tua fotografia no mundo do Brasil? Pensa nisto. Vais ver que vais tirar a fotografia, até vais a outro preço, foto e na ganha da família, e depois quero 10%, está bem? Portanto, vou-me calar. Falem agora aqui com o Carlos. Acho que Ela tem uma questão. Eu gostava de colocar uma questão, aproveitando que estão aqui o autor da escrita e o ilustrador. O processo criativo desenvolve-se na relação entre o ilustrador e o texto exclusivamente, ou entre o ilustrador e o próprio autor? não é necessário conhecer o autor. Eu gosto de conhecer. Eu acredito. Para mim, já estávamos a falar sobre isto há bocadinho. Eu admiro o trabalho, sei lá, imaginem, admiro o trabalho de uma banda qualquer. Se eu falar com um vocalista da banda e ele for o maior imbecil do mundo, eu já não vou conseguir ver. É um defeito meu, mas eu não consigo destrinçar a obra do criador. Acho que senão sinto-me enganado. Mas eu sei que é errado e é discutível. Mas isto não é necessário, conhecer o autor. Eu gosto de conhecer. Já tive situações em que o autor não quer conhecer o autor. Mas a verdade é que os melhores livros que eu tenho nasceram de uma interação com o autor. Porque conhecendo o autor, a gente conhece. Conhecendo o Carlos, eu percebo o livro. E do livro consigo perceber o Carlos. A autora do Coqueto também a conheci pessoalmente. O Luís Sepúlveda, tive o privilégio de conhecer pessoalmente. Mas não é obrigatório. Agora, há uma coisa que é fundamental e é muito difícil, eu tenho uma história sobre isso, que é o autor tem que estar preparado. Por exemplo, o Carlos foi exemplar disto. E a maior parte dos autores com quem eu trabalho são exemplares, mas já tive uma outra experiência, que é o autor do texto tem que estar preparado para libertar o texto para o ilustrador. Estão a entender? Ou seja, ele escreveu o texto, manda para o ilustrador e agora aceita o que ele vier. E há uma tendência, às vezes, para alguns autores quererem ter a colher nas ilustrações. Pode acontecer se houver uma interação entre o texto e a ilustração, mas se não houver, eu não meto o dedo na história, mas ele também não vai meter o dedo. Claro, se o texto disser que o menino tem riscas e eu fizer quadrados, ele tem uma palavra a dizer. Agora, se o texto disser que ele veste riscas e não diz mais nada e eu meto o cabelo ruivo, o autor não me venha dizer que quer que o cabelo seja castanho porque não gosta de ruivos. Ele não vai dizer isso, ele não admite isso. Isso é a minha prática. Agora, no caso do Carlos, ele deu total liberdade. Mas eu vou dar um exemplo. Eu aí há uns 2 ou 3 anos, fui contactado por uma rapariga turca chamada Ferial, que queria que eu fosse o ilustrador da história dela. E agora é a parte que eu não. E a história é sobre um escaravelho de cocó. Aqueles escaravelhos com as patas começam a empurrar as bolinhas. E então, o escaravelho chamava-se Bossi. E era uma história muito gira que eu me apaixonei logo. É um escaravelho bebê, tipo adolescente, antes de ser adolescente, que era vítima de bullying porque cheirava sempre a porcaria. E então batiam, gozavam com ele e tal. E os pais chateados, os pais do escaravelho, decidiram boicotar. Não iam mais fazer bolinhas de cocó na aldeia dos insetos. E o que acontece é que depois passam ovelhas, passam lobos, passam ursos, e tudo começa a ficar uma grande porcaria à aldeia. E foi aí que os insetos perceberam que o Bossi, que a família do Bossi era importante para o equilíbrio da aldeia. Todos os animais são importantes. Eu achei a história fofinha, linda de morrer. E então ela disse-me, faz um Bossi. E eu comecei por fazer este gatafumo.
imaginava o rastejante, mas rastejante não, depois levantei-o, dei-lhe uma posição mais depois tornei-o assim, mas ele está um bocadinho escuro e a certa altura cheguei aqui, depois de muito desenhar, cheguei a este bósio. E eu ia mandando bósios para ela e ela mandava-me mails a dizer não é bem assim, é mais aterrachado, é mais gordo, é mais cabeçudo, menos cabeçudo, mais rechonchudo, mais... E eu nunca acertava no bósio. E inclusive fui mais longe, imaginei o bósio tomar banho, imaginei, isto é eu a tentar, uma tentativa de falar tudo, o meu tudo que é horrível, aliás, não é horrível, não existe. Imaginei o pai, mas o pai aqui pareceu um bocado o Dom Corleone, comecei logo a imaginar que era um dealer de cocó, uma coisa assim, parece um mafioso. E ia mandando para ela, e ela tinha sempre qualquer coisa, e o pai aqui um bocadinho menos mafioso, e a certa altura ela diz-me isto: este não é o meu bósio, ainda não é o meu bósio. E quando ela me diz isto, a minha intuição masculina, que é muito pequenina, ou pedra feminina, vocês não têm, a vossa intuição é tremenda, mas eu também tenho, atenção. Ouvi um alarme, porque pensei assim, isto não vai dar certo, porque eu estou a competir com o bósio que ela tem na cabeça, ela não consegue largar o bósio dela, deixá-lo nas minhas mãos. Isto vai correr mal, porque eu estou a competir com o ilustrador que vive na cabeça dela. Todos vocês têm um ilustrador na vossa cabeça, não sei se sabem disto, todos. Uma pergunta: se um livro for escrito, se um escritor escrever só um livro e vender 1 milhão de livros, quantos livros é que aquele escritor escreveu? 1 milhão de livros. Sabes porquê? Por isso é que um livro passa para o cinema, por mais que o realizador do filme tente, ele nunca vai conseguir que toda a gente diga que aquele livro é melhor no cinema do que no livro. Porque vocês, quando leem um livro, cada um de nós, quando lemos um livro, nós estamos a preencher os vazios. E os vazios são preenchidos com a nossa vivência. O personagem principal desse livro, que tem 1 milhão de exemplares, é diferente para ti, para ti, para ti. A voz é diferente, a roupa é diferente, tudo é diferente. Portanto, qualquer coisa que seja para competir isso está condenado ao fracasso. Portanto, ou nós aceitamos o fracasso e fazemos o filme à mesma, ou então é melhor pararmos. O ilustrador é um bocado isso, é um realizador que faz um filme que compete com o vosso ilustrador, que vive na cabeça. Portanto, o meu maior desgosto, conhecem a Mafaldinha, aquela pequenina, aquele personagem de desenhos animados. Eu adoro a Mafalda. Eu apanhei um desgosto brutal. Foi mesmo assim, tipo, até fiquei com as falangetas a rastejar pelo chão, por tanta tristeza. Quando eu vi a Mafalda no cinema, porque a Mafalda não mexia como não se mexia como eu imaginava, o cabelo não se mexia como eu imaginava, a voz, quando ela falou a primeira vez, foi assim um choque. Aquela voz não é da Mafalda. Parecia que ela estava possuída por um demónio medieval, uma coisa assim. Queria mesmo uma voz da minha Mafalda. É impossível. Nunca ninguém iria conseguir acertar na voz da minha Mafalda. E isso é o que se passou com esta rapariga. Tive que dizer que não. Porque eu ia passar o resto, se calhar daqui a uns 200 ou 300 anos, encontrar um esqueleto com um pincel na mão a tentar descobrir a melhor maneira de desenhar o bósio. Eu não ia conseguir. Estava a competir com o bósio dela. Portanto, a pergunta é fundamental que o autor do texto saiba libertar o seu texto à visão do ilustrador. Se essa magia não acontecer, se essa humildade não acontecer da parte do autor, o ilustrador o melhor é sair, porque vai dar problemas, mas vai dar problemas a sério. Portanto, acho que respondi. Mais alguma pergunta? Não? Eu queria saber a melhor maneira de fazer uma pauta neste caraças. Isto é uma conversa de igual para igual. Esqueçam as ruínas, esqueçam factos e careca. Eu sou 40 e eu 50 anos. Estamos aqui todos a falar. Não é uma palestra. Esqueçam esse formalismo. Já viram que eu não sou um 40 que encaixa nos padrões normais. Portanto, estejam à vontade com as perguntas que quiserem. À vontade. Carlos, dá-lhe com a aula. Bom, eu também sou 40 já agora. Eu comecei este ano. Carlos, a palavra é tua. Eu estava aqui a preparar uma pergunta para quebrar o gelo, mas se calhar não é preciso. Não? No fundo, o que nós queremos saber, ou pelo menos eu quero, é o que é que te motivou a
Tu que tiveste uma infância longe do mar, em princípio, creio que Pavia está longe do mar, não? O que é que te motivou a querer contar uma história de mar e de pescadores que a nós açorianos nos diz tanto? Eu li da Agostina Bessa Luís, que morreu a semana passada. Pai, estou muito cansado, estou mesmo muito cansado. Tive 2 sessões da parte da manhã e isto, dormi fora de casa, só a Xanax e depois vocês não têm nada a ver com isso, mas peço desculpa, não estou nas melhores condições em termos energéticos, mas isto vai lá, com a adrenalina vai lá. A grande Agostina Bessa Luís, que morreu a semana passada, dizia num texto que li dela que nós escrevemos as coisas que não vivemos, mas gostávamos de ter vivido. E acho que é um bocado isso. Acho que é um bocado isso, nós. E por outro lado, às vezes temos memórias, o nosso processo criativo vive de memórias que nós desconhecemos. Muitas vezes, quando escrevemos e depois vamos ler o que escrevemos, ficamos a olhar para aquilo e pá, mas isto, fui eu que escrevi isto apareceu de onde? O que é que se passou? Aliás, o Paulo perguntou-me se eu tinha vivido à beira-mar e se não vivia à beira-mar, tive algumas experiências, mas esta história, se calhar, foi a história que eu gostava de ter vivido quando fui criança e gostava de ter passado por estes acontecimentos, gostava de ter conhecido este pescador. Não conheci pescadores, mas conheci, digamos, pessoas do campo iguais a este pescador. Epá, se vocês não conhecem mesmo nada do livro, não? Então é assim, eu tinha preparado algumas coisas de saber. Eu tinha preparado alguma coisa para vos fazer ir para a frente e recitar-vos o livro, que no avião decorei algumas páginas, e eu costumo fazer isso com os miúdos, com os outros livros. Mas vocês são grandinhos, a história do livro para vocês não vos interessa do ponto de vista da história, interessa-vos do ponto de vista criativo. Vocês vão me dar licença, eu vou-vos ler 3 ou 4 páginas do livro, só para nós termos pretexto para falar. E então, desculpa lá, não me vou dar. Mas vou-vos ler aqui as páginas iniciais do livro. Começa assim: chamo-me António. Nasci numa aldeia de pescadores, junto à foz de um rio muito grande, numa casa que tinha chão de areia e sabor a maresia, uma terra com gaivotas a decorar os telhados e os barcos, com palmeiras nas ruas e mulheres de canastras à cabeça e saias compridas, rodadas. Éramos muitos, meninos e meninas, despenteados, a esperar os barcos trazidos no regresso das ondas, a gritar aos abraços dos pais pescadores, que chegavam das aventuras desse mar sem fim. Mar que habitava dentro de nós como uma balada, como uma maré de meninice, poesia, que a todos nos enchia de júbilo, de vontade de querer partir à procura de novos cardumes, de outros sonhos, para além do azul do horizonte. Desses tempos maravilhosos, recordo com muita saudade o Pirilão, um velho pescador que, já sem forças para se fazer às marés, passava os dias e muitas vezes parte das noites, sentado num canto do cais, perdido nos céus do oceano, como que espera ainda um grande sonho. O Pirilão era agora um pescador de estrelas e de gentes, os olhos negros, profundos como um mar cego, as barbas intempestivas, revoltas, densas como um mar de espuma e de noite. Na boca, um sorriso sábio e o cachimbo sempre aceso que lhe valera a afável alcunha. Ele era a estrela que em terra anunciava o porto de abrigo e 2 dedos de conversa sobre o mar e as suas manhas, um abraço de conforto, uma felicitação. Viva, amigo Pirilão, que dizem hoje as tuas estrelas? Dizem que a maré de lulas e de cuidados, que o vento vai mudar para estibordo e vem com pressa de chegar à terra. Pirilão era para nós, crianças, um fascinante mistério, o bom fantasma que guardava o cais e protegia os pescadores dos monstros marinhos. Conhecíamos as suas histórias, tornadas lendas, da pesca ao bacalhau em St. John's, nos mares gelados da Terra Nova. Imaginávamos o Pirilão no seu pequeno dory, iscando, lançando as linhas às ondas enfurecidas, recolhendo os vorazes bacalhaus. Um dia, o seu barco terá entrado num imenso cardume. Tão grande e denso seria que o pequeno dory se viu a navegar apenas sobre escamas revoltas e galvas enfurecidas. E ele terá pescado tantos bacalhaus que acabou a flutuar sobre o próprio cardume que pescara e que, furiosamente, se debatia para regressar à água. Dizem que nessa odisseia se terá perdido e que fora salvo por uma sereia, por quem até hoje espera no cais. Certa vez um pequeno golfinho deu à costa, fraco, sem vontades. Eu e as outras crianças que por ali brincávamos, corremos a agarrá-lo. É um golfinho, é um golfinho, é um golfinho! Gritámos a pedir auxílio, mas não havia ninguém para nos ajudar. Abraçados ao animal, ficámos sem saber o que fazer.
Tentámos convencê-lo a regressar ao mar, mas ele recusava-se, determinado a não voltar a enfrentar a agressão das ondas. Foi então que um de nós se lembrou: e se fôssemos chamar o Pirilampo? Senhor Pirilampo, está um golfinho na praia, temos um golfinho. O velho pescador foi ver a pequena criatura, que mal se movia. Entrou na água até à cintura e, estalando cliques com a língua no céu da boca, numa espécie de conversa de baleia, afagou o golfinho com tanta ternura que o animal se acalmou e até nos pareceu que teria adormecido. Depois, com os olhos inundados da luz do mar e um largo sorriso, disse-nos: os golfinhos são animais muito especiais. Para os pescadores, são as estrelas do mar durante o dia, guiam-nos quando estamos perdidos, levam-nos aos melhores cardumes, são nossos amigos. Cientes do tesouro que tínhamos em mãos e da grande responsabilidade de o salvarmos, perguntei ao Pirilampo o que teria acontecido para o golfinho ter vindo dar à praia. Respondeu-me que a mãe poderia ter ficado presa em alguma rede e que a pequena cria, cansada de barbatanar sozinha, seria deixada arrastar pelas correntes das águas. E agora, o que poderemos fazer para o salvar? Perguntei ansioso. Vamos levá-lo para a lagoa, esperar que a mãe se solte da rede e venha procurá-lo. De outra forma não sobreviverá. É muito jovem, dificilmente conseguiremos alimentá-lo. O resto está aí no livro, vocês se quiserem pesquisar. A introdução à história do Pirilampo. Como é que nasceu esta história? O processo criativo é sempre um processo que não é linear, é sempre um processo com muitos pontos. Normalmente eu costumo, o Paulo falou um bocado que a inspiração é uma coisa rara, mas eu normalmente preciso de alguma inspiração para partir para os textos. Embora a inspiração venha quando calha tão bem, ou seja, nós, este livro da Avó Felicidade e outros que eu tenho outros livros, tenho 6 livros, muitas vezes quero muito uma história e peço essa história à minha cabeça. A cabeça depois trabalha com o coração com a cabeça, andam aqui os dois a trabalhar durante muito tempo e um dia, sem saber porquê nem como, aparece um motivo para a história. O Pirilampo começou em Quarteira, aí há uns 10 anos atrás. Eu estava em Quarteira, que é uma praia do Algarve, não sei se alguns de vocês conhecem, e estava de noite a olhar para a praia e estava um velho pescador, já muito velho. Era um velho com uma pele muito negra, talvez fosse, não tenho já ideia, mas talvez fosse mesmo negro. E estava a fumar cachimbo e estava a olhar para o mar. E aquela imagem do senhor a olhar para o mar de noite levou-me para a África. Eu estive em África, estive em Moçambique, em São Tomé e Príncipe, e em zonas costeiras, e conheci pescadores, e aquilo levou-me para esse lado. E comecei a imaginar o que é que ele estaria a sentir de, supostamente, alguém que veio para Portugal e estaria cheio de saudades da África e estava ali a olhar a sua terra que fica em frente do outro lado do mar. A história começou com essa ideia de... Desculpa, isto é normal, quanto mais fragilizada, normalmente vou abaixo, depois venho acima, não há problema nenhum, está tudo 5 estrelas. Começou com essa ideia de saudade de uma terra, de alguém que teria saudades da sua terra natal e que teria desejo, se calhar, para voltar para lá. Eu lembro-me, eu estudei em São Tomé e Príncipe e conheci o drama dos santomenses que nos anos 50 foram trabalhar para roças de cacau e nunca mais tiveram dinheiro para voltar dos cabo-verdianos. Os cabo-verdianos que nos anos 50 foram trabalhar para roças de cacau e nunca mais tiveram dinheiro para voltar a Cabo Verde. Isso é terrível. Esse drama está nas canções como é que ela se chama? Saudade da Suzana. Essa canção da saudade tem exatamente a ver com este drama que eu estou a falar. E talvez, embalado por esses sentimentos todos, eu comecei a escrever um texto sobre este senhor, a que chamei Pirilampo, porque ele estava a fumar um cachimbo e era a única coisa que se via ao longe, era a luz do cachimbo. E o texto ficou por ali, foi um texto entre a saudade e a terra, e já não me lembro bem do texto, como é que as coisas, que texto é que seria. Um ano depois, ou um ano e meio depois, fui à ilha, fui contar histórias lá ao Museu do Bacalhau, e estive a ver um barco, um bacalhoeiro, as condições em que os pescadores viviam, pá, e achei aquilo sobre-humano, uma coisa, nós não temos ideia do que é que era trabalhar num bacalhoeiro,
Era uma coisa horrível, não dá para imaginar, nós não temos a noção do que é que o esforço desumano que aquela gente passava para pescar os bacalhaus. E então o meu pirilampo passou a ser pescador de bacalhau. E juntei as duas histórias e o pirilampo passou a ser pescador de bacalhau. E depois, mais tarde, passado para aí um ano e tal, enviei 3 ou 4 textos para uma editora e a senhora da editora gostou muito do pirilampo. E então, como ela gostou muito do pirilampo, eu voltei a pegar no texto e como o texto era para as escolas, fui buscar a história do golfinho e construí este texto que aqui está à volta do golfinho. O golfinho é um pretexto para as crianças aprenderem coisas com o pirilampo e para construir uma relação de amizade com uma pessoa extraordinária, que deu o exemplo para depois um dos personagens principais vir a querer a ser como o pirilampo. Já agora leio-vos as duas. Entretanto, ele depois do personagem principal da história, digamos, inspirado pelas histórias do pirilampo, acaba por desejar ser como ele. Por essa altura compreendi que o pirilampo não era apenas um grande amigo. São as 2 últimas páginas do livro. Era tão bem o imenso mistério do coração humano. Talvez por isso sentia que gostava dele tal como gostava do mar. Tinham a mesma força, o mesmo encanto. Despertavam em mim as mesmas emoções. As suas prodigiosas histórias saciavam o meu desejo de saber sobre tudo. Faziam-me imaginar os sítios e os personagens. Levavam-me a desejar viajar por esses lugares remotos, das terras geladas aos desertos, às florestas encantadas. Conhecer todas essas gentes exóticas que o pirilampo colhia dentro de si, como se fosse ele próprio. Tudo isso me fazia querer correr o mundo de les a les, para viver a poesia e a surpresa de cada um desses inesperados encontros. Desejava ser, também eu, um velho pescador de estrelas partilhando sonhos com meninos pescadores. Foi com o coração repleto de todas essas esperanças e com uma lágrima no olho que um dia me despedi do pirilampo e deixei por muito tempo a nossa aldeia. Alguns anos mais tarde regressei. O barco de pescadores tinha desaparecido. A aldeia crescera até a falésia. As casas abafavam a praia. Na Praça Velha, reencontrei amigos e quis saber do pirilampo. Queria dizer que tinha vivido algumas das suas histórias e conhecido muitas outras. Trazia também no meu coração uma sereia para partilhar. Fui encontrá-lo no seu cais, magro, mirrado como um bacalhau seco. Surpreendido por me rever, recebeu-me com a alegria de quem finalmente encontra quem muito procurou. Abraçámos-nos. Contei-lhe das minhas voltas pelo mundo, que ele escutou com uma atenção de menino. Depois perguntei-lhe o que fazia ali, ainda ali, ao frio, ao vento, um pescador que já tudo tinha pescado. Respondeu-me que não sabia. Talvez agora não esperasse mais pescar, mas ser pescado. Eu, sorrindo, rematei. Pescado? Por alguma estrela, pirilampo, ele, divertido. Um sorriso doce ficou a olhar-me com os olhos repentinamente iluminados por aquela luz que conhecia da minha infância. Por fim, sentei-me ao seu lado e ali ficámos os dois, serenos, partilhando um belo pôr do sol no seu mar de sonhos. A história é esse, foi um pretexto do golfinho, é criar um enredo à volta de um personagem fantástico que era um pescador que, pelo exemplo, suscitou nos meninos o desejo de dar a volta ao mundo, de conhecer, de saber as coisas. Em relação ao processo criativo é assim, o rascunho que eu fiz deste texto depois passou por várias pessoas que me ajudam. Eu tenho 2 ou 3 pessoas que leem os meus textos e que me ajudam, que me sugerem alterações ao texto ou ideias para acrescentar ou me dizem que as ideias às vezes estão demasiado exploradas no texto e que devia cortar. Ou seja, os meus textos nunca são textos que eu pego do princípio ao fim e mais ninguém vê o texto antes do texto ser publicado. Em relação à minha relação com o Paulo, quando o Paulo me disse que ilustrava o texto e me perguntou o que é que... Desculpa, há uma turma que tem que sair, Ok. mas os demais permanecem mais um pouco, não é verdade? Se quisermos... Bom, a quem tem que ir, muito obrigado por terem vindo e até breve, se possível. Desculpa, vamos continuar. Estava eu a dizer que quando enviei o texto ao Paulo, o Paulo perguntou-me, como ele vos disse, quais é que eram as restrições que ele tinha para o trabalho dele. Eu disse que não tinha restrições nenhumas, que eu tinha feito o meu texto, agora o problema das ilustrações era um problema dele, que não tinha nada a ver com isso. E é engraçado que ele depois disse-me que havia de me enviar os desenhos para eu ver e que havíamos de conversar muito, que ele queria entrar na história do pirilampo, do enredo,
mas a verdade é que ele foi um pirata da pior espécie, não me mandou nada. Mandou-me um livro feito, completamente feito, o PDF, e disse-me assim: espero que gostes, não estou lixado. Foi o que ele me mandou. E eu, quando vi os bonecos, quando vi o livro feito, vieram umas lágrimas aos olhos e a única coisa que senti foi: valeu a pena escrever a história para ele fazer os desenhos. Foi mágico, foi completamente mágico. Pronto, isto é a história do Pilha-Lampo. Agora, eu acho que devíamos aproveitar para falar, temos estado a falar do processo criativo, e para mim o que me dá gozo na escrita é realmente o criar, o inventar, o criar mundos novos, o criar personagens novos. O Paulo apresentou-se, tem uma cadela e 3 peixes e uns axegãs e umas coisas. Eu não tenho, eu moro num monte, moro lá no meio do mato, e a minha escrita começou quando eu andava à escola. Eu sou de Pavia e houve um senhor que era o Fernando Namora, que teve em Pavia e escreveu O Trigo e o Joio. Eu achei fantástico como é que alguém que tinha vivido na minha aldeia tinha feito um livro sobre as pessoas da minha terra, e aquilo para mim mexeu comigo, e eu pensei que a partir daí talvez eu pudesse no futuro também escrever alguma coisa. E esta ideia de nós virmos às escolas falar com vocês tem um bocado a ver com isso também. Tenho a esperança que alguns de vocês venham a acreditar que é possível escrever e pintar, que não é nada do outro mundo, é apenas nós queremos. E a partir daí comecei a escrever, mas este tipo de escrita que é a minha, que é uma escrita completamente poética, pelo menos o meu esforço é por isso. Uma terra com gaivotas a decorar os telhados e os barcos, com palmeiras nas ruas, todo este trabalho de poesia. Eu não consigo escrever sem poesia. Para mim, um texto sem poesia não é um texto literário, é outra coisa qualquer. Esta forma de escrever, eu desenvolvi esta forma de escrever quando andava à escola e tinha exatamente a vossa idade. Apaixonava-me pelas colegas todas lá da turma, e depois, como não havia telemóveis nem mensagens, escrevia poesias para raparigas, claro. Elas, a maior parte delas, nunca chegaram a ver nada das poesias, porque aquilo era tudo paixões platónicas e era difícil, aliás, naquela altura, para nós, uma aproximação. Eu tenho 58, tenho quase 60 anos. Uma aproximação a uma menina era uma coisa assim para 6 meses, era uma coisa assim, não é como vocês agora é tudo automático. Nós, aquilo era tudo muito bem medido, muito bem. E foi nessa altura que, a escrever poemas, que desenvolvi a minha forma de escrever. Depois, durante muitos anos, andei metido em muitas coisas, estive em África, na América Latina, corri um bocado do mundo e não tive tempo para escrever, só e há cerca de 15 anos é que voltei a escrever. Em relação ao Pilha-Lampo, eu não tinha mais nada para dizer, não sei se vocês querem perguntar alguma coisa. Posso-vos ler, se quiserem, algumas poesias, tenho alguns poemas, são coisinhas muito curtinhas, muito fácil de compreensão, posso falar sobre elas também. Mais 10 minutos ou isso, não sei se vocês querem. Pronto, então é assim, uma vez numa escola pediram para escrever um texto sobre o que é que seria a minha gaveta de escritor. E vocês imaginam que seria um escritor e que teria uma gaveta, o que é que teriam dentro da gaveta de escritor? Então eu escrevi assim: a gaveta do escritor. A minha gaveta de escritor é uma árvore, dessas que crescem a desejar ser céu, e por isso, no lugar das folhas tem estrelas. Por entre os seus ramos passam todas as nuvens, todos os ventos, e o sol e a lua todos os dias. Roubando à terra os sonhos de que se alimenta, a minha árvore é casa para muitas criaturas, amores impossíveis, viagens desejadas e outras histórias sem nexo. Um destes dias vou mudar de gaveta, talvez para uma gaveta borboleta, dessas que vivem apenas a eternidade de um dia, tempo mais que suficiente para reproduzirem em si todas as cores do arco-íris, voarem pelos 4 cantos do mundo e despenharem-se, felizes, sobre um campo de malmequeres, no final de uma bela tarde de primavera. A minha vida tem sido um bocado complicada de amores, complicadíssima. Vocês não se querem meter em trabalhos, porque é uma coisa. Ontem eu estava a falar com o Paulo sobre isso. Eu já casei 3 vezes e vou para o quarto casamento. Aprendi muito com as minhas ex-mulheres. Os casamentos acabaram todos em bem, mas foram sempre coisas dolorosas. E duraram sempre mais do que uma dúzia de anos. O último durou 15 anos. Eram tudo artistas, agora já não quero artistas. Agora, como já estou perto de uma idade assim respeitável, arranjei uma enfermeira para tratar de mim, porque os artistas aquilo é só para destruir. Não há hipóteses, não é hipótese. E então agora a minha enfermeira, que se chama Ana,
e tem umas mãos enormes, tem assim umas mãos enormes. E o engraçado é que os artistas são artistas, gostam de copos, carinho e tal. A primeira era fotógrafa, a segunda era arquiteta e a outra era pintora. E agora a diferença é que a enfermeira, digamos, é uma pessoa que sabe cuidar de pessoas. E então eu sinto-me assim como uma espécie de um príncipe, não sei. Ela trata-me como nunca ninguém me tratou, de uma maneira extraordinária. E depois tem umas mãos que conseguem transmitir um carinho a pessoas que as mãos dela quase que são vivas, porque têm quase que por vezes se as imagino separadas do corpo dela. E então escrevi um poema sobre as mãos dela, que se chama exatamente isso, das tuas mãos. De que são feitas essas tuas mãos? De ternas palmas de areia fina, de conchas de búzio com memórias de mar, de terra doce à espera da semente? Que mistérios guardam esses dedos longos, delicados fios de água? Serão sonhos, raízes de eternidade? De que é feito esse abraço, de mãos abertas, que colocas sobre o meu peito, no bater do coração? Deixa-me ficar assim, eternamente em ti, sem mim, simplesmente nesse afago de colo, nessa paz que és tu em mim, que são essas tuas mãos mágicas. Vocês não batem palmas? Mandem, olha. Se não quiserem bater palmas, mandem cadeiras, microfones, ténis, qualquer coisa, mas nós temos que participar sempre com o outro. Já viste isso? Eu vi isso, não é o quarto. Quarto. É o quarto que eu sei, não tem aqui, se está garantido. Depois vou-vos ler outro poema que eu fiz para a Ana, que depois nós, quando nos separamos, as separações são sempre uma tragédia. O Saramago dizia que numa relação entre duas pessoas há sempre três: eu, ela e a relação. E quando as pessoas se separam, o problema é a relação, é a memória que ficou, é tudo o que nos arrasta para o desgosto, para aquela ideia de fim. E então, é claro que eu depois da relação, a minha última relação que durou 15 anos, caía completamente a pico. O que é normal. E depois de ter conhecido a minha atual namorada, embora o processo não tenha sido nada fácil, porque existe uma coisa, agora estou já a falar, existe uma coisa que se chama luto, chamado luto, para falarmos de uma forma mais, que é um processo de cura, de alguém que deixa uma pessoa estar completamente livre para voltar a ter outra. No meu caso as coisas não foram assim, foram mais difíceis. Mas vou-vos ler um poema, um texto que fiz na altura em que a tempestade já deixava de ser tempestade e eu já começava a ver um bocadinho de novo o céu livre. E chama-se para a Ana. Desculpa, para a Ana o poema chama-se Memórias. Memórias. Agora os dias voltaram a ser dias, com horas e minutos, com segundos, por vezes longos, aprazíveis, com ansiedades próprias do tempo que se deseja de boa memória. E tu? Tu levas-me de mão dada para tudo em que deixas a tua presença. A escova que te despenteia, deixada no parapeito da janela, a olhar os sobreiros que tanto gostas, o perfume exótico com que me perfumas, a camisa de noite que deixaste de propósito sobre a cama, em desalinho, a pedir dobras e carinhos, e as noites. As noites voltaram a ser noites. A lua grande sobre a casa iluminada, os teus dedos entrelaçados nos meus, o meu espanto desse desapego de ser mais raiz do que flor, as tuas mãos nuas a entregarem-se inteiras, singelas, a serem corpo, colo, a serem lábios, a darem forma aos desejos, a serem a paz com que me habitas, com que iluminas os meus dias, as minhas noites. Neste processo todo, vou-vos ler só mais um poema que fiz em relação a uma amiga minha que teve um processo muito complicado, era cigana e casou com um fulano que não era cigano e foi corrido e depois suicidou-se. Daquelas histórias muito difíceis. E eu tive exatamente essa ideia que ela se queria, que iria suicidar-se. Foi horrível. Ela chamava-se Cristina. Para a Cristina, era dia de festa, era dia de feira, de festa, dia de neons a encher os olhos de luzes quentes, a darem cor e sabor ao sangue. Tu passeavas de cabeça erguida e falsa alegria, no alto dos tacões dos teus sapatos de brilhantes, a lembrares a trapezista que chega para o salto mortal. E foi assim que te senti, trapezista para o derradeiro salto mortal. Tenho ainda na boca o travo ácido
do desalento desse momento, da impotência de te impedir de partires nessa viagem sem regresso. Por tudo isso, prometo soltar a todos os ventos uma fita garrida, presa à liberdade de uma semente de dente de leão, que ela lembra todo o universo que fostes livre, que enfrentastes todos os medos por esse desejo de liberdade, por essa diferença que te era negada, que ela seja um predicado de vitória, de felicidade, dos sonhos que a pulso vingastes, pelos abraços nos braços desejados, pelo carinho dos olhos a que destes vida. Por tudo isso, prometo que assim serás livre para a eternidade. E o último, ainda sobre o meu processo depois de me separar, fiquei sozinho uns tempos, e houve uma pessoa que se aproximou de mim com um carinho que eu fiquei assim meio a bater mal da bola, como nós às vezes costumamos dizer. E depois escrevi uma história que tem a ver com esse carinho. Lá está o processo criativo. Este pequeno texto tem a ver com esse carinho, mas não tem nada a ver com a realidade nenhuma. Foi a transformação de um sentimento numa história a propósito de uma pessoa. E o texto chama-se, porque foi escrito no Natal, chama-se O Natal é um Par de Meias. Depois da tempestade vem a bonança. Quando vem? Às vezes tanto tarde que parece que nunca mais chega a bonança, para afastar a tempestade que nunca mais parte, que nunca mais deixa de ser céu cinzento, frio, a revolver desgosto. Eugénio sentia-se assim, nessa espécie de apiadeiro entre a tempestade e a bonança, sem mala para partir, sem destino almejado, menino à procura do peão perdido nos sonhos. Rosa, a companheira de sempre, era agora um chão de folhas amareladas, lágrimas de plátano, como eu gostava de imaginar que seriam aquelas folhas, de sentir que a grande árvore que ele o esperava todos os dias para as suas visitas era sua amiga, partilhava da sua tristeza, que abraçava a sua solidão com os seus desmedidos troncos. Depois era o regresso a casa, tardio, penoso, um ir-se a sentir-se ficar. Quando chegava, Mariana desfazia-se em desculpas. Desculpe-me, demorei-me mais hoje porque a roupa não secava. Demorei-me mais hoje porque os vidros estavam muito sujos. Demorei-me mais hoje porque não dei conta do tempo do passar das horas. Demorava-se porque esperava por ele, porque queria estar ali quando ele chegasse. Tinha-se apaixonado por aquele coração destroçado e tudo fazia para lhe mostrar isso mesmo, que havia outro mundo à sua espera, que a casa voltava a iluminar-se numa louça impecavelmente limpa, disposta no louceiro, a querer ser usada para a festa, em cada dobra da roupa passada a ferro que escondia mais ternura do tecido, no desfiar das histórias que inventava para se demorar, para ficar com ele, só mais um bocadinho. E aos poucos esse aconchego foi contagiando tudo, foi-se materializando, venceu barreiras, criou primeiro admiração, depois carinho e por fim ganhou asas para outros voos. A pensar em tudo isso, a sentir-se ainda só, mas não sozinho, naquela noite de Natal, Eugénio sentia os pés gelados como nunca sentira, não aqueciam de forma alguma. Foi à gaveta da cômoda, abriu-a com delicadeza, a esperar por descobrir segredos. Depois, com estima, ficou a ver as peças de roupa alinhadas uma ao lado da outra. Por fim, pegou num par de meias, abriu-as delicadamente, quase com admiração, e nesse gesto sentiu as mãos de Mariana a segurar as suas, sentiu em cada dobra do tecido todo o carinho que elas guardavam em si, para ele. Calçou uma e outra meia, aconchegou-os aos pés e sentiu-se finalmente quente, confortável, aconchegado nos braços e abraços de alguém, nas suas mais puras inquietações, e sentindo-se muito feliz, sorriso doce, pensou que, afinal, o Natal bem poderia ser um par de meias. Se tiverem paciência, posso ler ainda mais uma última história só, assim pequenininha também. Se tiverem paciência, se quiseres acabar já. Eu só quero perguntar qual é que é a vossa disponibilidade, porque percebo que possam ter algum compromisso e se assim for, falem à vontade, de resto nós estamos aqui bem. A vossa professora abandonou-vos, não foi? Ficaram entregues a si próprios. Não, o nosso professor tinha um compromisso que não podia faltar. Ok. E ele disse que talvez não chegasse a tempo de vir. Pronto, então e como é que está o vosso tempo? Vocês podem... saíram às 3? Eu ainda vos vejo aqui então. Tem mais 10 minutos para a gente estar aqui? Digam de vossa justiça. Sim. Pode ser, eu acho. Temos mais 10 minutos? Ok. Fazemos aqui alguma espécie de remate. Pedia-vos então, primeiro tu, Carlos, que
Podes partilhar mais algum texto, podes arrematar como quiseres este encontro e depois passamos a palavra ao Paulo e damos por fim. Então vou-vos ler só mais um textozinho pequenino, que também tem a ver com o processo criativo que nós temos estado a falar. Um dia eu andava a distribuir cartazes para uma festa e entrei numa taberna, num café, e vi uma senhora com os cabelos brancos, mas uma mulher muito bonita, mesmo muito bonita, que devia ter mais uma dúzia de anos do que eu, mas aquele rosto, e ainda há pouco estávamos no café, estavam duas famílias sentadas à nossa frente, e eu muitas vezes quando olho para um rosto, mexe comigo, vai buscar memórias não sei do quê, não sei de onde, e foi o caso daquela mulher, e eu senti que havia de escrever alguma coisa sobre ela, porque era uma imagem muito forte, mesmo muito forte. E cheguei à noite e comecei a escrever. Queria um poema que tivesse força de terra, de coração, que fosse uma coisa... Na altura não consegui fazer isso, parei. Mas depois, essa ideia de tempo, dos cabelos dela, uma ideia quase de eternidade, levou-me a outra história que tinha a ver com as minhas próprias memórias. Eu andei, quando era da vossa idade, mais velho, no 11º, 12º, andei lá, estive em Évora a estudar e estava no IASE. E aquilo era um instituto de apoio social, aquilo tinha um lado ficava um rapaz, do outro lado era raparigas e ao meio era uma biblioteca. Aos fins de semana nós armadilhávamos as janelas da biblioteca e dávamos o salto para o lado das camaradas das raparigas, íamos ter que raparigas jogar às cartas. E pronto. Aquilo era complicado porque tinha que ser tudo feito em silêncio, porque tanto de um lado como do outro havia um senhor e uma senhora que tomavam conta da rapaziada. E um dia às 3 da manhã a senhora ao lado do outro lado das raparigas acordou e foi fazer uma ronda e nós estávamos com elas, não? Cada um se fosse para onde pôde. As camas eram pequeninas, eu levantei uma das camas, e a maior parte dos outros esconderam-se dentro dos armários. Levantei uma das camas, meti debaixo da cama e meti a cama em cima de mim, a cama era bem desta altura, fiquei com as molas todas em cima e a rapariga deitou-se em cima da cama, supostamente a dormir, para enganar a senhora. É claro que não enganámos ninguém, que ela apanhou-nos todos. Mas eu fui buscar essa memória para escrever esta história que vos levou a ler, que se chama Eternidades. Naquele dia em que nos reencontramos, décadas depois de nos termos enfiado debaixo da tua cama, com muita dificuldade, a tentarmos escapar a uma inesperada ronda noturna, entreolhámos de surpresa, de incerteza, de esperança. E eu balbuciei: Lídia, tu abriste o teu inconfundível sorriso, matando todas as dúvidas, e eu revi-me nos teus olhos de sempre, intemporais, luminosos, sorridentes. Seguiram-se 2 beijos formais de óleo de centro comercial, parcos numa tarde de tanta saudade, e eu, impulsivo, não me contive e roubei-te um abraço apertado, aconchegado, terno, curto, mas suficientemente longo para te libertar já com um pouco das sombras de sentimento de perca que sempre me acompanhou todos estes anos. Sentámos depois à mesa do café e tudo desapareceu à nossa volta. Trocámos sorrisos, números de telefone, partilhámos histórias novas, lembramos algumas velhas, procurámos por amigos comuns e por fim vieram buscar. Apresentaste-me o teu marido e a tua filha, e foi a segunda surpresa da tarde. Eu, certamente boquiaberto, confessei-lhe o meu espanto. És muito bonita, és muito parecida com a tua mãe quando tinha a tua idade. És igual, talvez um pouco mais alta e mais magra, talvez. Ela agradeceu, escondendo-se atrás de um sorriso breve, baixando os olhos numa delicadeza quase oriental, mística, tua. Fiquei depois por ali, sozinho, a sorrir, como os tolos, a pensar que a vida é realmente fantástica, perfeita. Os filhos são a nossa continuação, com eles vencemos o tempo, ganhamos eternidade. São o supremo privilégio que a Terra-mãe nos regala, a cereja no topo do bolo. Depois, regressei às velhas memórias e voltei a lembrar-me da tal noite mágica, meio trágica, em que, pela primeira vez, descobri que, por vezes, o melhor lugar do mundo para se estar pode ser o mais improvável, pode ter por céu molas em vez de estrelas, e não te podes mexer, quase a respirar, mas, mesmo assim, naquele momento, tu não querias estar em qualquer outro lugar. Obrigado por essa partilha em particular. Desculpa-me lá. Eu publico estas coisas no Facebook depois a escrever. E então, publiquei isto às 8 da manhã e depois fui à Câmara. Quando cheguei à Câmara, estava a minha colega de uma empresa no chão, que já tinha visto, diz-me assim: então, encontraste lá a rapariga e depois ficou só por ali, eu tinha que melhor, não diz nada, e agora como é que é, não sei o quê.
Vai lá explicar que isto é inventado. Obrigado, António. Há alguma pessoa com uma questão? Se calhar passava a palavra a professora Mariana. Eu tenho uma questão para cada um, não é? Se calhar primeiro. Uma vez que fala neste processo quase catártico, não é? Que a escrita tem para si, como é que consegue lidar, talvez, com pressões das editoras? Eu sei que uma vez ouvi a Alice Vieira, quando ela esteve cá, ela diz que acaba por escrever um bocadinho por encomenda, dizem, escreva sobre este tema. Como é que consegue lidar com, ou não há qualquer tipo de pressão? Boa pergunta. É assim, eu tenho um livro que se chama, que é o meu livro mais conhecido, porque é o livro que eu tenho trabalhado mais, a professora ouviu, a professora Mariana Albuquerque, Caminhava a Felicidade. Eu, depois de escrever este texto, mandei o livro ao amigo meu que trabalhava nas edições Europa América na altura, era lá um dos chefes. E ele perguntou-me, então o livro é para que idades? E eu disse, qual saber a idade? Isso é eu que escrevi esse livro pelas memórias da minha avó, se oferecer aos meus primos, ofereço, não tem problema nenhum. Ou seja, eu escrevo aquilo que me apetece e nunca negociei com uma editora nenhuma. Aliás, eu agora criei uma marca editorial, que é o Pirolampo, foi editado por mim com uma marca que se chama Garatuja Semeando a Férias. É a minha marca editorial e meto a cabeça no cepo porque o Pirolampo custou 3.300, 4.000, custou 5.000 euros. O Pirolampo custou-me 5.000 euros. E tenho uma casa cheia de Pirolampos para vender e de outros livros que, pronto, é mesmo assim, a guerra é guerra. Agora, eu nunca negociei nada com editora nenhuma. Aquilo que faço é, os meus textos são corrigidos por gente que sabe o que é que fazer. Nós temos uma amiga em comum, que é a Ação, que só faz esse trabalho de correção, e o meu texto, depois de passar pelas mãos dela, é outro texto muito mais bonito. Muito mais bonito. Isso, tudo. Até o texto estar pronto para ir para a gráfica, eu aceito as ajudas de toda a gente que me quer ajudar. Professores, amigos meus, malta dos livros, Ação, que é a última revisão de trabalho. Estou sempre disponível e muito agradecido a quem me ajuda nesse processo de criação. Agora, mandarem o meu trabalho, não mando do Paulo, não mandam. Aliás, eu neste momento estou a trabalhar e tenho apoiado amigos meus a escreverem uns livros, e quando eles me pedem a opinião sobre os textos, eu digo, a minha opinião é esta, aquela e outra, mas o livro é teu. E tu não sigas a opinião dos outros nunca. Segue aquilo que tens no coração, o livro é teu, não é o dos outros. Porque se fosse eu a escrever esse texto, eu escrevia a minha maneira, não escrevia a tua. Por isso, quando for para decidir, quem tens que decidir és tu. Não há... Agora, eu não tenho, só trabalhei com uma editora, trabalhei com uma editora que tem 2 livros, o Barbatanar e a Pirar, mas o editor nunca me perguntou de Masias, e trabalhei com a Danuta na Plantinha, também não me perguntou nada, mas eu nunca alteraria uma história e nem faria nada por encomenda. Também não vivo disso. É diferente. E outra questão? Outra questão. Voltando ao coqueiro, não é? Agora também na perspectiva de mãe, porque eu não sou professora desse nível de ensino, agora na biblioteca temos tido mais esse contacto, eu pelo menos mais contacto com os meninos pequeninos, mas como mãe senti o fascínio da descoberta de quem era este coqueiro no final do livro, não é? Como é que neste livro em concreto houve também total liberdade para a criação deste coqueiro, uma vez que... Sim. Porque o coqueiro acaba por ter uma figura totalmente diferente daquela que nós estamos à espera. Eu tenho aqui, se quiserem mostrar. O coqueiro é um personagem sujeito, é uma criatura pequenina peluda que prega suíça a todos os animais que estiverem quietos. Portanto, os animais têm que andar de cá para cá, senão não pregam susto. E é um livro de culto, já vendeu, já vai em 40 e tal mil exemplares, é um livro que farta-se de vender. O que foi escrito quando a Clara Cunha, que é a escritora, estava a lavar a louça. É uma coisa que as pessoas não sabem. Foi o primeiro livro escrito por ela e agora ela é escritora. E ela sabia que era um personagem da infância dela que metia medo, mas ela não tinha uma imagem. E tocou como a mim inventar uma imagem para o reino pequeno. E eu pensei, eu podia ter sido uma bola sem pelo, podia ter sido cor-de-rosa, vermelho, mas eu acabei por fazer em lã. O que foi um problema do caraças, porque a lã tem que levar cola. E a cola e a lã são 2 coisas tramadas, porque aquilo cola-se aos dedos, aquilo coça a cabeça ao rabo e a lã fica agarrada ao rabo. E aquilo foi uma tragédia brutal. E o segundo coqueiro, que aparece a namorada do coqueiro, que é gigante, então ainda foi mais trágico, porque mais cola, mais lã, eu acho que ainda tenho partes do meu rosto com lã agarrada.
mas a verdade é que a imagem diz total liberdade. Total liberdade. Aliás, o que é o sucesso que é, porque foi um casamento perfeito entre o texto e a imagem. Sim. Eu ia contar que um trabalho com os pequeninos de 6 anos sobre o coquedo foi muito engraçado, porque eu li a história sem mostrar as imagens e pedi no final, depois de nós brincarmos a fazer de coquedo, lá de um lado para o outro, que eles representassem, fizessem o seu coquedo e dei-lhes muitos materiais e é muito engraçado que há muitos coquedos próximos do seu. E isso ficou lá na escola, portanto há vários coquedos. Eu acho que inventei um coquedo, eu tenho aracnofobia. É o coquedo perfeito. E não sei, deve ser um processo inconsciente, mas a primeira coisa que me surgiu foi uma criatura pequena e peluda, porque agora já não tenho aracnofobia, curei da forma mais brutal, que é, quando vais ter medo, vai em direção ao medo. Houve uma exposição de aranhas e escorpiões lá em Lisboa e eu disse aos meus filhos, não vale a pena a gente dizer aos miúdos que tens que combater os teus medos, porque a gente diz uma coisa, mas se eu tenho aracnofobia, estou a dizer uma coisa e a pensar outra. Não, nós temos que ser aquilo que queremos que eles... Então o que é que eu fiz? Disse a eles, hoje para perder a aracnofobia, fui ao museu e perguntei lá ao senhor qual era a aranha, se havia uma aranha que pudesse ser colocada. E então ele apresentou-lhe a Matilde, que é uma aranha, uma ela não se chama algo assim, não sei o nome dela, mas era uma tarântula gigante, tão grande que ainda dava para ver os ténis, os atacadores calçavam All-Star, 8 All-Stars, deve ser caro calçar aquela aranha, e meteu-me na mão. E eu depois acabei, ela passeou-se, fiz o dorso e tal, porque agora só tenho um bocadinho de injeção de aranhas. Mas na altura eu tinha aracnofobia. E deve ter havido um processo qualquer mental que me lembrei logo de uma criatura com o formato do coquedo, ele remonta a uma aranha. Aliás, a coqueda gigante, a coqueda que aparece no segundo, é uma inspiração na Viúva Negra. Porque a Viúva Negra, não sei se vocês sabem, nessa exposição eu aprendi também que a Viúva Negra come homem, literalmente, come mesmo. E então, quando eles me disseram, isto é um casal não sei quantos, e eu só via a Viúva Negra. Mas onde é que está o marido dela? Quando ele me disse onde é que estava o marido, eu escrevi a rir, porque a Viúva Negra é sanguista também, não é? Extremamente vigorosa. Mas o marido, aquilo é um desalento de alma, minha Nossa Senhora. Um rapaz, é minúsculo, parece uma pulga. Então a piada é que a arte imita a vida imita a arte. Quando o coquedo no segundo livro encontrou uma namorada, o que é que eu pensei? Tem que ser um bicho enorme e ele é pequenino, que remonta um bocado. Isto são processos intuitivos que nós não percebemos, mas agora estava a dizer isso e eu acho que vou buscar ao universo das aranhas. Muito bem, eu vou ter que dispensar estes alunos, não quero abusar da boa vontade deles, já vamos aqui com 90 minutos, que acho que é o vosso limite, não é? Vocês estão programados para 90 minutos. Pronto, de resto, nós podemos permanecer aqui mais algum tempo com quem quiser e continuarmos esta conversa, mas gostava de fazer aqui um fechamento formal, agradecer a vossa vinda, as vossas partilhas, agradecer também a vossa partilha proativa. Não, vocês hoje estavam um bocadinho acanhados, mas antes de ontem, nas vossas aulas, gostaria de lá ir e de vos conhecer melhor. Quem sabe não nos encontramos mais vezes e nos conhecemos melhor ainda. Pronto, muito obrigado, até uma próxima.